Olha, pensem numa história. Um vilarejo, sabe? Umas cabaninhas de barro que em pouco mais de 1000 anos vira simplesmente o centro do mundo conhecido. Essa jornada de 1200 anos pela história de Roma que a gente vai fazer hoje. Queremos entender como é que essa comunidadezinha ali na beira de um rio conseguiu construir um império e, mais importante, como o legado deles mexe com a nossa vida até hoje. Então, a grande questão é essa, né? Como é que pode, como um vilarejo, vira o maior império do mundo e depois desmorona? Mas olha, o legal é que essa não é só uma história de conquista, de guerra. É um ciclo fascinante de inovação, de muito conflito, de glória e, claro, no final, de decadência. É essa história de ascensão e queda que, de várias maneiras, acabou definindo o que a gente chama de civilização ocidental. E para a gente entender Roma de verdade, a gente tem que começar do jeito que eles mesmos começavam, pela história de origem. Só que tem um detalhe: existem duas versões. Uma é aquela feita para inspirar, sabe, cheia de deuses, de destino. E a outra, bem, é a versão da história real, que fala de geografia, de estratégia, de oportunidade. Então, de um lado a gente tem um mito. Aquela história famosa dos gêmeos Rômulo e Remo, criados por uma loba. É uma história poderosa, que dava aos romanos aquela sensação de que eles tinham um destino divino, sabe? Agora, do outro lado, tem a realidade. E a realidade é que Roma nasceu num lugar, nossa, estrategicamente perfeito. Era uma encruzilhada para o comércio e um lugar muito fácil de defender. A lenda, então, construiu a identidade, mas foi a geografia que construiu a cidade. E olha que interessante, desde o comecinho, Roma nunca foi uma coisa só, um povo só. Muito pelo contrário, era um verdadeiro caldeirão de culturas. Latinos, sabinos, etruscos. Era governada por reis de origens super variadas, e esses reis tinham que ouvir um conselho de anciãos, o famoso Senado. E essa capacidade de absorver gente nova, de fazer alianças, em vez de só sair destruindo tudo, foi talvez a primeira grande sacada deles. A chave para o sucesso inicial. Só que essa fase do Geis, bom, ela não terminou bem. Acabou de forma bem violenta, na verdade. E o que veio depois foi talvez a maior de todas as inovações de Roma, a República. Pensem bem, a ideia de uma cidade inteira se governar sozinha, sem precisar de um rei. Para aquela época, isso era um experimento político radical, uma coisa de louco. O conceito por trás de tudo isso era a res publica, que, traduzindo ao pé da letra, significa a coisa pública, o assunto público. A ideia era que o poder não podia ficar na mão de uma pessoa só, mas que deveria ser um assunto de todos os cidadãos. Nossa, isso mudou completamente as regras do jogo na época. Mas calma lá, falar em cidadãos não queria dizer que todo mundo era igual, não. A República já nasceu com uma divisão social gigantesca. De um lado tínhamos os patrícios, a elite, os donos das terras, que mandavam em tudo. E do outro, os plebeus, que era a grande e esmagadora maioria da população. O conflito, que foi longo e bem amargo entre esses dois grupos, é o que vai marcar os primeiros séculos da República. E essa briga toda deu resultado, viu? Foi passo a passo, mas os plebeus foram forçando a elite a ceder. Primeiro, eles exigiram que as leis fossem escritas e expostas para todo mundo ver. Daí surgiu a Lei das 12 Tábuas. Depois, eles criaram seus próprios representantes, os tribunos da plebe, que tinham um poder de veto. E por fim, eles conseguiram abrir caminho até os cargos mais altos do governo. Foi uma revolução, sim, uma revolução lenta, mas que transformou tudo. Bom, com a casa um pouco mais em ordem, com esses conflitos internos se acalmando, Roma começou a olhar para fora. E aquela república que foi forjada na briga interna virou uma máquina de expansão, uma máquina implacável. O ponto alto disso tudo foram as Guerras Púnicas, uma luta de vida ou morte contra a grande rival Cartago, para ver quem ia mandar no Mediterrâneo. Só que aí vem a grande ironia da história. O próprio sucesso da República foi o que começou a cavar a cova dela. Toda aquela riqueza, todos os novos territórios, os exércitos gigantescos que eles criaram, tudo isso ficou grande demais para o sistema antigo conseguir administrar. A questão central é essa: o sistema político que funcionava para uma cidade-estado simplesmente não dava conta de governar o Império Global. Começou a surgir uma nova figura, o general vitorioso, com legiões que eram leais a ele, não ao Senado. Esses caras começaram a juntar tanto poder que batiam de frente com o próprio Estado. E o resultado disso? Caos total, uma era de guerras civis. Para tentar botar ordem na casa, alguns homens muito poderosos formaram umas alianças, os famosos triunviratos.
Só que eram alianças super instáveis, baseadas só na ambição de cada um. Não tinha como dar certo. E não deu. As duas tentativas acabaram do mesmo jeito. Tudo desmoronou e começou outra guerra civil, até que só um homem ficasse de pé. E é aí que, da morte da República, nasce uma nova forma de governo. Uma que, convenhamos, era mais adequada para governar um território tão gigantesco. O Império, com um único homem no comando, com poder absoluto. E o grande vencedor dessa disputa toda foi Otaviano, que era sobrinho-neto e herdeiro do Júlio César. O cara era de uma astúcia política impressionante. Ele foi, aos poucos, consolidando todo o poder nas mãos dele e aí recebeu do Senado um novo título, Augusto. Nascia ali o primeiro imperador de Roma. A República, oficialmente, tinha acabado, para sempre. O governo de Augusto deu início a um período que ficou conhecido como Pax Romana, a Paz Romana. E olha, foram uns 200 anos de uma estabilidade e prosperidade que não se via antes. Uma paz, claro, garantida pela força indiscutível das legiões romanas. Ninguém se atrevia a desafiar. E só para a gente ter uma ideia do tamanho desse poder, se liga nessa data. Ano 117 depois de Cristo. Foi nesse ano, sob o imperador Trajano, que o Império Romano chegou no seu tamanho máximo. Pensem só, das ilhas chuvosas da Bretanha até os desertos do Egito, tudo, absolutamente tudo, era Roma. E tem uma frase que mostra bem esse controle todo. Os romanos olhavam para o mar Mediterrâneo e chamavam de Mare Nostrum. Sabe o que isso significa? Nosso mar. E não era força de expressão, não. Era um fato. Todas as terras em volta do Mediterrâneo inteiro pertenciam a eles. Mas a gente sabe que nem o império dura para sempre, né? Depois de chegar lá no topo, Roma começou um processo de declínio. Um processo longo, complexo. Não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, foi mais como uma erupção lenta e contínua do seu poder. A tal crise do século III foi um momento chave. Foi como uma tempestade perfeita. O império foi atingido por vários problemas ao mesmo tempo e um problema piorava o outro. Pensa comigo. Invasões nas fronteiras exigiam mais dinheiro para o exército, o que quebrava a economia. A economia quebrada gerava instabilidade política, com um imperador atrás do outro e mais guerra civil. E para completar, uma nova religião, o cristianismo, começava a desafiar todos os valores tradicionais. Numa tentativa assim desesperada de conseguir administrar um império que já era ingovernável, tomaram uma decisão drástica. Dividiram ele em dois. O Império Romano do Ocidente, com a capital ainda em Roma, e o Império Romano do Oriente, que era a parte mais rica e estável, com a nova capital em Constantinopla. Essa divisão acabou só adiando o problema para o lado ocidental, que não aguentou a pressão e finalmente caiu, em 476. Mas engana-se quem pensa que a queda de Roma foi o fim da história. Na verdade, é exatamente aqui que o legado dela começa a brilhar com mais força, de um jeito que influencia o nosso mundo até hoje. É um legado tão presente, tão profundo, que a gente muitas vezes nem percebe. Para pensar, a nossa língua, o português, veio do latim. As bases das nossas leis, a ideia de república, de senado, de cidadania, até a engenharia moderna com seus arcos e cúpulas, tudo isso tem raízes fincadas lá na civilização romana. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. O Império, a entidade política, pode até ter caído há mais de 1500 anos. Mas as ideias, a cultura, a tecnologia de Roma, tudo isso está tão presente no nosso dia a dia que a gente é obrigado a se perguntar: será que Roma realmente desapareceu um dia?